Boa noite, muito obrigado. Sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais uma reunião de estudo e prática da meditação Shinsokan. E para iniciar nossos trabalhos, como sempre, faremos uma oração constante no livro Sutra Sagrada Verdade e Orações, volume 1, de autoria do professor Masaharu Taniguchi. A oração que nós faremos hoje é a oração que consta na página 150, lembrando que o meu livro é 37ª impressão, é a oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Se você tiver o livro em casa, pode acompanhar a leitura da oração também em voz alta, mas também, caso queira, pode fazer uma posição de oração, fechar os olhos e acompanhar mentalmente as palavras da oração. Vamos lá então? Oração para prosperar vivendo de acordo com a lei do universo. Deus é a lei que rege o universo. A lei do universo não é lei que mata, e sim lei que vivifica. Portanto, aqueles que vivem em conformidade com a lei do universo são vivificados, e aqueles que vivem infringindo a lei do universo encontram a morte. Eu, que sei disso, prometo a mim mesmo viver sempre em conformidade com a lei que rege o universo. Como eu obedeço à lei do universo, Deus me abençoa. Obedecer à lei do universo é obedecer a Deus. Como eu ajo em conformidade com a vontade de Deus, as coisas que eu faço alcançam infalivelmente o êxito. A lei do universo é harmonia, é equilíbrio. Os excessos fatalmente serão punidos. Eu sigo a orientação de Deus e procedo de modo a resolver todas as coisas com harmonia e equilíbrio. Por isso, todas as coisas com que lido encontram sempre uma solução harmoniosa. Um sábio da antiguidade disse que, pela submissão, obtém-se a máxima liberdade. Realmente, a submissão à lei do universo conduz à máxima liberdade. Em tudo eu me abstenho de impor o meu eu e procuro agir em conformidade com a lei máxima do universo. Por isso, todas as coisas que eu faço desenvolvem-se sem contratempos, com a colaboração de Deus. A lei do universo é amor. O amor consiste em não impor o eu e agir de acordo com a verdade de que eu e outros somos um. Portanto, eu vivo sempre em harmonia com os outros e procuro sempre agir visando a felicidade dos outros. E, como eu e os outros somos unos, o amor que eu dirijo aos outros beneficia também a mim mesmo, retornando como a minha própria felicidade. Desejo obedecer sempre à lei do universo e concretizar o amor, com a alma transbordante de júbilo. O amor é mais forte que o ódio. O ódio é uma força vazia, isto é, não passa de uma força negativa. E assim sendo, é incapaz de oferecer resistência ao amor, que é uma força ativa, uma força real. Eu amo a todos. Por isso, quando as pessoas se dirigem a mim, os ódios desaparecem por si mesmos, sendo substituídos pelo amor. Eu quero viver em conformidade com a lei do universo e ponho isso em prática. A lei de Deus é sabedoria. Portanto, para todos aqueles que desejam viver em conformidade com a lei do universo, existe sempre a orientação da sabedoria de Deus. E, mesmo diante de uma desgraça iminente, conseguem escapar graças a essa orientação. Os que obedecem à lei jamais são punidos. Portanto, eu estou sempre em segurança. Eu, que prospero constantemente, protegido e abençoado por Deus, só posso me considerar uma pessoa verdadeiramente feliz. Agradeço sinceramente a Deus, que é a lei do universo. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Lindas as palavras desta oração. Muito obrigado. Boa noite novamente. Quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite, nessa segunda-feira, em que vamos aprofundar um pouco mais os ensinamentos da Seichonoye, em especial relacionados à meditação Shinsokan. Quero agradecer a todas as pessoas que sempre deixam mensagens de carinho, tanto no canal da Meditação Shinsokan, quanto no canal da Seichonoye do Brasil, ambos do YouTube. Meu muito, muito, muito obrigado. Receba esse carinho e retribua em forma de desejos que você e sua família prosperem cada vez mais. Lembrando que o mérito de tudo é sempre de Deus, dessa verdade maravilhosa que é a verdade da Seichonoye, que tanto eleva o nosso espírito, tanto eleva o nosso coração.
Quero agradecer também as pessoas que acompanham no Brasil, fora do Brasil, meu muito, muito, muito obrigado. Vamos juntos navegar um pouco mais nessa doutrina tão grandiosa que tanto nos faz bem aprofundar um pouco mais e ampliar os nossos conhecimentos espirituais e também os nossos conhecimentos de vida prática. Esse é um ponto interessante. A pessoa que tem conhecimento do que fazer na vida prática, ela se torna mais feliz. Porque viver é algo que todos nós experienciamos, todos nós estamos vivendo, todos nós estamos passando pelas situações do dia a dia. Mas saber como lidar, ou pelo menos ter as ferramentas importantes para lidar com as situações, faz toda a diferença. É como se tivéssemos uma caixa de ferramenta. O fato de você ter martelo, furadeira, chave de fenda, você ter as demais ferramentas, não significa que você é mais feliz do que uma pessoa que não tenha. Mas, se você conseguir utilizar essas ferramentas adequadamente, você vai acabar sendo mais útil e, por conseguinte, mais feliz. Ou seja, ambos vivem numa casa, precisa trocar um chuveiro, precisa bater um prego na parede, você precisa furar, você precisa consertar alguma coisa, você precisa abrir, você tendo as ferramentas e sabendo utilizá-las, você acaba sendo mais eficiente, otimizando o seu tempo e sendo mais feliz do que aquela pessoa que talvez não as tenha. Então, o que eu quero dizer? Ter as ferramentas do dia a dia ou os mecanismos necessários para que você possa viver um dia a dia alegre, um dia a dia realizado, são exatamente como se fossem essas ferramentas do exemplo que eu trouxe. Elas estão à sua disposição e se você souber utilizá-las, você vai ser mais eficiente, você vai conseguir produzir mais, otimizar o seu tempo e levar uma vida muito mais feliz. Então a City ela fornece essas ferramentas de trabalho diário na nossa mente, no nosso corpo, para que exteriorizemos ainda mais a nossa natureza divina. E o tema de hoje é especialíssimo, é um tema que eu amo muito, que foi algo que dentro da Seichonoye me ajudou demais na minha adolescência. Então nosso tema de hoje é o poder do caráter. E isso é algo lindo. Na minha adolescência eu já conhecia os ensinamentos da Seichonoye desde os 10 anos de idade, então tem uns 5 anos que eu conheço a Seichonoye, brincadeira. Mas é o que acontece, desde a minha adolescência, os 10 anos de idade, criança já entrando na fase da adolescência, quando eu conheci os ensinamentos da Seichonoye, eu ouvia sempre falando da força, do poder do caráter. E isso foi fundamental para mim nos momentos das grandes decisões na construção daquilo que eu iria me tornar. Não quer dizer que eu não tenha errado, não tenha feito besteira e não tenha passado por lições difíceis. Foram exatamente pelos meus inúmeros erros é que eu pude construir a força do meu caráter de hoje. Mas antes de eu entrar nesse ponto especificamente da minha vida, para nós adentrarmos no poder do caráter, deixa eu explicar essa visão diferenciada que a Seichonoye tem do caráter, do que é o caráter. Se nós perguntarmos para as pessoas, ou mesmo se nós formos consultar nos dicionários o que quer dizer caráter, nós vamos encontrar as pessoas falando, caráter é algo relacionado à índole da pessoa. Então, se a pessoa tem uma boa índole, se ela é bondosa, ela é bom caráter. Agora, se a pessoa ela tem uma má índole, se é uma pessoa desonesta, se é uma pessoa que não consegue fazer as coisas em prol do próximo, então ela é uma pessoa mau caráter. Então, o caráter, ele tem esse vínculo ou essa ideia de que é ligado à índole. Se nós formos conversar com outras pessoas, olharmos também nos dicionários, a gente vai ver caráter ligado a alguma coisa, à coerência. Aquela pessoa que fala A e faz A é uma pessoa de caráter. Aquela pessoa que fala B e faz B é uma pessoa coerente, logo é uma pessoa de caráter. Então nós temos, em regra, essas duas maneiras de perceber o que é o caráter da pessoa. O que é uma pessoa de caráter? É uma pessoa que é coerente e é uma pessoa que tem boa índole. Então, é ligado a isso. Só que a Seichonoye traz mais aprofundado do que é o caráter. O que é o caráter? E para explicar um pouco, não é somente neste livro,
mas em vários outros, mas neste livro o professor Masaharu Taniguchi traz a definição de caráter de uma maneira muito pedagógica e eu amo. Preceitos de Luz, isso aqui é da coleção Masaharu Taniguchi, todos os livros dessa coleção Masaharu Taniguchi são livros profundos e maravilhosos, esse é um deles, e esse livro ele é maravilhoso porque ele é dividido em preceitos. Então você tem um preceito para cada dia do ano. Tem vários livros da Seiichi no Uemura que vêm em forma de preceito, e o mestre escrevia assim exatamente para facilitar com que você consultasse. Então nós temos preceitos que às vezes são pequenos, deixa eu mostrar aqui, ó, um exemplo aqui, ó. Nós temos às vezes preceitos que são pouca coisa, e você lê rapidamente. Aqui é do dia 4 de abril, Deus é harmonia e paz. Aí você lê rapidamente, então é um livro que você consegue ler em um ano sem o menor esforço. É um livro maravilhoso. O dia que nós vamos utilizar, que fala do caráter, é o dia 18 de junho. 18 de junho, 18 e 19. O meu livro deixa eu pegar aqui, a primeira edição, então está na página 111 e 112, que é a parte que a gente vai trazer sobre a definição de caráter. Então eu quero que vocês prestem bem atenção, eu vou ler aqui o tanto que é importante a gente compreender e o tanto que a Seiichi no Uemura é profunda. Como eu disse, aqueles mecanismos, aquelas ferramentas que nos dão, que possibilitam que vivamos os dias de maneira mais útil, de maneira mais viva, de maneira mais feliz. Olha que legal, preceito do dia 18 de junho, utilize o poder do caráter. Não é à toa que o tema nosso é o poder do caráter. Há uma força misteriosa e invisível chamada caráter, inerente a cada ser humano. Há uma força misteriosa e invisível. É o poder do caráter que determina o sucesso ou insucesso de um empreendimento. Certas pessoas, graças ao seu caráter, são reverenciadas como um ser divino e estimadas como um pai afetuoso. Outras, porém, por possuírem um caráter desagradável, são malquistas por todos, apesar de possuírem talento e não conseguem ter sucesso na vida. Como melhorar o caráter? Essa atmosfera invisível? Melhorando os pensamentos do dia a dia. O sentimento de amor que a pessoa manifesta constantemente cria uma atmosfera agradável ao seu redor. Olha que interessante. No dia 19 de junho, na página 112, o acúmulo de pensamentos do dia a dia forma a atmosfera do caráter. Vamos lá trazer o nosso quadro para começarmos. Vamos lá. Eu adoro esse tema, porque como ele foi importante na minha vida. O poder... Deixa eu escrever aqui direito para ficar mais biito. Vamos lá. O poder do caráter. O poder do caráter. Então vamos lá. O primeiro ponto que nós precisamos entender, o que é caráter e qual é o seu poder. Lembrando que eu expliquei os entendimentos comuns que nós temos da palavra caráter, que é ligado a algo que seja da sua índole ou ligado à coerência. Isso é importante? É, por óbvio. É muito importante que nós tenhamos boa índole, por óbvio. Todo filho de Deus é de boa índole e coerência. Hoje em dia, coerência é uma virtude, é uma excelente, um excelente modo de viver, ou a coerência é algo necessário na formação da personalidade de qualquer pessoa. Porque hoje em dia as coisas estão ficando tão perdidas que as pessoas estão ficando incoerentes e achando isso bonito. Coerência é ligado a caráter. Só que a Seiichi no Uemura aprofunda. A Seiichi no Uemura fala que o caráter não é somente uma boa índole ou uma coerência. O caráter é uma atmosfera invisível.
uma atmosfera invisível. Então, olha só que legal. Então, é uma atmosfera invisível. Então, o caráter dentro da espiritualidade da Seichonoye, ele é abordado de uma forma mais profunda. Não só uma boa índole, como é uma coerência, mas a forma como o professor Masaharu Taniguchi trabalha é na concepção de uma atmosfera invisível. É uma atmosfera invisível. Então, vamos fazer um desenho fantástico aqui do ser humano. Um desenho que poucas pessoas vão ter visto na vida, de tão bom que é. Olha o desenho do ser humano que eu fiz. É por isso que eu fui para o direito, porque no desenho eu não ia passar disso daqui. Mas vamos lá. Aqui tá, deixa eu desenhar um ser humano aqui, deixa eu botar os olhinhos aqui e uma boquinha para indicar um pouco os sentimentos, que isso vai ser útil na explicação. Todo ser humano tem o seu corpo carnal, quem está manifestado. Quem não está mais manifestado no mundo fenomênico continua com seus corpos astrais, continua com seus outros corpos vivendo no mundo espiritual. Quem está encarnado, isso é importante porque o caráter também influencia as pessoas e os espíritos no mundo espiritual. Mas vamos lá, vamos primeiro nos ater a este ponto aqui. Toda pessoa tem um corpo carnal. Então, nós acreditando, ou pelo menos as pessoas comuns acreditam que o ser humano se limita ao corpo carnal. Aquilo que eu vejo é aquilo que é. E na Seichonoye nós aprendemos que o corpo carnal é apenas uma vestimenta. Então é como se fosse, eu estou aqui de paletó. O corpo carnal é como se fosse apenas o paletó. Então se eu tirar o paletó, eu continuo a existir, mesmo que o paletó seja jogado fora. É como se fosse o corpo carnal. Então eu estou vestindo um paletó carnal, meu espírito está vestindo um paletó de carne. Então esse é o corpo carnal. Então na Seichonoye nós aprendemos, o corpo carnal é uma das manifestações da projeção. Vou repetir. O corpo carnal é uma das manifestações, das projeções do fenômeno, da manifestação. Então o corpo carnal é uma das. Nós temos outras manifestações e isso deixarei para explicar numa outra palestra. Então o corpo carnal é uma das manifestações, é a mais grosseira, a mais pesada e de vibração mais baixa. Os outros corpos são todos de vibrações mais sutis. Então o que acontece? Existe em volta deste corpo uma atmosfera. Existe em volta desse corpo uma vibração. Existe em volta desse corpo uma percepção. Existe em volta deste corpo uma energia que é invisível aos olhos carnais, que a essa energia, a essa atmosfera, o professor Masaharu Taniguchi dá o nome de caráter. Então, o caráter é, espiritualmente falando, essa energia que está em volta. E vocês vão observar que essa energia ela é invisível, mas ela é extremamente perceptível. Nós sentimos ela, nós não sabemos descrever o porquê, nós não conseguimos muitas vezes falar, a gente utiliza termos, a gente utiliza expressões para definir essa sensação que a gente tem quando a gente entra em contato com a atmosfera de alguém. Então você encontra uma pessoa, ao fato de ficar ao lado da pessoa, você sente alguma coisa. Isso é decorrente da atmosfera da pessoa. Da mesma forma que a sua atmosfera também, ela interage e ela traz sensações às outras pessoas. Então, o que o professor Masaharu Taniguchi está falando? O sucesso ou insucesso de um empreendimento, isso ele citou no dia 18, o sucesso ou insucesso de um empreendimento depende dessa força misteriosa do caráter. E não só empreendimento no ramo comercial, empreendimento da vida. O seu caráter vai dizer muito, muito, muito sobre você. Tem uma das palestras no canal que eu falei que o tema da palestra é uma pergunta. A vida é justa?
E ela foi decorrente de um dos vídeos curtos que eu gravei, que estão no canal uma vez, que eu gravei, né? E nesse vídeo curto eu falava sobre a vida ser justa. E um jovem me indagou falando assim, não, a vida não é justa, porque eu sou uma pessoa que tenho 2 faculdades, eu tenho 2 cursos, eu sou extremamente capacitado, eu sou uma pessoa de uma capacidade intelectual ímpar e nenhuma porta me é aberta, pessoas inferiores, pessoas menores, pessoas incompetentes são contratadas ou são chamadas no meu lugar e eu continuo sendo sempre deixado de lado. E eu expliquei para ele que é o seguinte, inteligência é necessário, mas ela precisa vir acompanhada de caráter. E ele falou assim para mim, mas eu sou uma pessoa de bom caráter. Nesse caso, ela estava falando de caráter nesses aspectos. Ela provavelmente estava se referindo que ela era uma pessoa de boa índole ou de coerência. Só que quando eu falei que ela precisava trabalhar o caráter, eu estava querendo falar que ela precisava trabalhar a atmosfera invisível. Que por mais competente que ela seja, por melhor que ela for, se a atmosfera dela for uma atmosfera ruim, ela não atrai nem a simpatia, nem a oportunidade que as pessoas podem proporcionar, nem mesmo as boas vibrações das boas chances do mundo fenomênico. Olha que interessante. A atmosfera é uma energia invisível. Nós já aprendemos em vários vídeos aqui na Seichonoye que existe uma lei que rege o universo. Qual é essa lei? Semelhante atrai semelhante. Então, ou seja, a lei que rege o universo é aquilo que se assemelha fica perto de quem se assemelha. Então é mais ou menos assim. Vamos traduzir essa lei mental, que é uma lei profunda da sabedoria, da manifestação fenomênica, numa frase bem simples. Roqueiro anda com roqueiro, pagodeiro anda com pagodeiro, funkeiro anda com funkeiro. Quem gosta de anime anda com quem gosta de anime. Quem gosta de novela gosta de andar com quem gosta de novela. Basicamente isso. Claro, eu estou usando um exemplo simplório, gente, de música, de televisão, só para fixar bem na cabeça de vocês. Semelhante atrai semelhante. Então, quem tem uma atmosfera ruim atrai situações ruins. Quem tem uma atmosfera luminosa atrai situações luminosas. Por isso que eu falei para aquele jovem, por mais que você tenha intelectualidade, por mais que você tenha educação e conhecimento adquirido, se você não tiver um bom caráter, você não vai conseguir. E a pessoa falou, mas meu caráter é bom. Mas ele estava falando de boa índole e coerência. E eu estava falando da atmosfera invisível. Então a pessoa, para ela ter sucesso, não só ela precisa se empenhar no crescimento intelectual dela, mas também no crescimento do caráter dela. Então a Seichonoye trabalha caráter de uma maneira muito forte nas suas três esferas. Da boa índole. Por quê? Ora, se eu sou filho de Deus, eu não posso estar fazendo crueldades, porque crueldades não são do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus tem boa índole. O Filho de Deus é coerente, porque Deus é manifestação lógica. Então, eu também tenho que agir com lógica e coerência. E eu tenho que ter uma atmosfera invisível maravilhosa, porque eu sou Filho de Deus. Quais são os atributos divinos? Sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia. Então eu tenho que viver com esses atributos sendo trabalhados dia a dia. Quanto mais sabedoria, amor, vida, provisão, alegria e harmonia eu manifestar, melhor eu serei, melhor será a minha atmosfera invisível. Então olha só, a vivência da Seichonoye é uma vivência em que nós temos várias ferramentas que ajudam que nós trabalhemos a construção de um caráter poderoso. Por que o caráter tem poder? Porque o nosso caráter atrai aquilo que é semelhante. Aí que vem a força do caráter. Então as pessoas falam assim,
Mas por que eu tenho que ser uma pessoa de caráter? O que eu tenho que fazer é aproveitar a vida, é ganhar ao máximo, é ter prazer, mesmo que seja enganando os outros. Vamos montar uma pirâmide financeira, vamos dar golpe em todo mundo, que eu vou ganhar muito dinheiro, sumo para um país do exterior e pronto. Estou aí, feliz, cheio de dinheiro. Mas espera lá, você não construiu o seu caráter. Uma hora, a sua atmosfera invisível irá atrair fatos que são condizentes com aquilo que você plantou, ou seja, você vai colher. Então, o poder do seu caráter vai ser exatamente aquilo que vai te levar para o fundo do poço. Por quê? Porque o seu caráter ele está negativo. Negativo. Então, a construção de uma vida feliz é uma construção que não é feita no material, ela é feita no imaterial que vai se projetando no material. Como? Construindo um caráter elevado. Aí você vai entender agora. Então construindo uma atmosfera invisível elevada. Exato. Isso é construção de caráter. Pessoas de caráter são pessoas que são corretas, inclusive na sua postura mental. Nossa, mas quantas vezes eu já ouvi? Nossa, fulano é intragável, mas é uma pessoa de caráter. Nossa, fulano é triste, mas é uma pessoa de caráter. Porque as pessoas estão falando caráter ou no seu lado da coerência ou no seu lado da boa índole. Mas se a pessoa é triste, se a pessoa ela é uma pessoa ruim de trato, em que pese ela seja uma pessoa correta, ela não é uma pessoa de caráter elevado. Presta bem atenção. Ter caráter é mais do que ser correta, porque ser correto é boa índole. É uma das facetas. É uma das facetas. Ter caráter elevado é ter boa índole, coerência e atmosfera maravilhosa. Então, a pessoa de caráter, na visão da Seichonoye, ela é uma pessoa mais ampla. Então, não tem como falar que a pessoa tem um bom caráter se ela é uma pessoa triste, melancólica e só fala coisa negativa. Ela pode ter até boa índole, mas o caráter dela é um caráter inferior. Por quê? Porque ao chegar perto das pessoas, a atmosfera dela causa mal às pessoas. Então, ou seja, o caráter dela não é algo que eleva. A pessoa de caráter forte, aquela pessoa de caráter maravilhoso, é aquela pessoa que só o fato de você chegar ao lado dela, você já se sente bem. Essa é a pessoa de caráter elevado. Essa é a pessoa de caráter maravilhoso. E detalhe, muitas vezes as pessoas também falam que a pessoa de caráter é a pessoa que é aquela pessoa firme. E muitas vezes nós temos pessoas cabeça dura que são firmes. Nós temos pessoas aí que estão voltando a pensamentos da Idade Média. Então, o mundo avançou milhares de anos para nós mandarmos objetos para o espaço, para a gente ter condições hoje em dia de estudar corpos celestes, e tem pessoas ainda voltando com teorias da Idade Média. E a pessoa é firme. Então, você vai dizer que ela tem caráter? Mas ela é somente cabeça dura. Ela é somente uma pessoa ainda que está com a visão um pouco restrita. Então, o que nós temos que entender? Caráter é algo sublime, é algo que eleva. Por isso que o mestre fala, quem tem caráter elevado tem sucesso na vida. Porque se você entender diferente, você vai falar que engraçado, o mundo é injusto. Nós temos pessoas sem caráter que conquistam e nós temos pessoas de caráter que não conquistam. Mas espera lá, o que é que você está falando da pessoa sem caráter? Muitas vezes a pessoa tem até uma má índole, e é verdade. Só que a atmosfera dela está melhor do que aquela pessoa que se diz boa. Quantas pessoas a gente vê que fala assim, não, eu sou uma pessoa honesta. Nossa, essa frase, eu sou pobre, mas sou honesto. Por que você não vira um rico honesto, que vai ajudar muito mais o nosso planeta, o nosso país, do que simplesmente um pobre honesto? A pessoa fala com orgulho. Então, ou seja, ela é honesta, mas a atmosfera dela está voltada à pobreza. Então, o caráter dela não é um caráter que atrai riqueza, não é um caráter elevado. Então, entende, a pessoa ser honesta demonstra que ela tem índole, boa índole, ou ela tem coerência. Mas a atmosfera dela também tem que ser elevada para o caráter dela ser elevado. Então eu conheço várias pessoas que têm um caráter que tem falta ou manifesta pouco a sua força do caráter porque fica tendo culto à pobreza, culto ao sofrimento. Ai, eu sou uma pessoa correta, Deus há de me colocar no paraíso, mas para isso eu aceito todos os castigos. Então a pessoa acaba aceitando, vivendo uma vida de penitências, de punição, acreditando que ela não merece. E um caráter elevado é aquela atmosfera que eleva todos aos que estão ao redor, inclusive
no aspecto da fé. Então entenda, caráter é mais do que ser correto. Caráter é mais do que ser honesto. Caráter é mais do que ter boa índole. Caráter é você ser isso tudo, mais a capacidade que você tem de atrair fatos maravilhosos para você. Isso é o caráter dentro da Seichonoye. Então, por isso que o professor Masaharu Taniguchi fala, a força invisível do caráter tem poder. Primeiro, porque o caráter é uma atmosfera. Segundo, porque essa atmosfera atrai aquilo que é semelhante. Então, a pessoa que é triste, vamos lá, mexer aqui na boquinha do boneco. A pessoa que é triste, aí para deixar ainda o desenho mais deslumbrante, uma gota de lágrima. A pessoa que é triste, ou a pessoa que é muito zangada, a pessoa que fica aqui tudo no estresse, ela vai atraindo fatos semelhantes, ou seja, o caráter dela vai se tornando um caráter pesado, um caráter negativo. Então ela acaba enviando vibrações ruins e isso atrai os fatos semelhantes. Então na Seichonoye nós aprendemos, precisamos construir essa atmosfera invisível para melhorar a nossa vida. E como é que nós fazemos isso? E aí que vem o grande segredo e a grande maravilha. É através dos pensamentos do dia a dia. Os pensamentos do dia a dia são fatos fundamentais para a mudança da nossa vida. As pessoas não dão valor aos pequenos atos, elas acham que os pequenos atos são besteira, quando a formação de um caráter elevado vem exatamente da construção que você tem do dia a dia. Olha só, dia 19 de junho, página 112. O acúmulo de pensamentos do dia a dia forma a atmosfera do caráter. Quem mantém sempre bons pensamentos possui uma atmosfera agradável. E quem tem sempre pensamentos desprezíveis emite uma atmosfera de baixeza. A atmosfera varia de pessoa para pessoa. E presta bem atenção, a atmosfera não tem nada a ver com o corpo carnal. Você vai encontrar pessoas lindas na feição, lindas no corpo, tudo maravilhoso. Quando você chegar perto da pessoa, a pessoa falar, você vai sentir assim uma baixeza, um vazio. O que é isso? É um caráter com pensamentos ruins. Existem pessoas que acumulam muito lixo mental e não limpam. Lixo mental todo mundo acumula, gente. É assim, todo mundo tem pensamentos que não são bons. O ponto não é você tentar levar uma vida que você... O ideal seria essa, a gente não ter pensamento ruim. Mas enquanto a gente está nesse processo de aprendizado até chegar a esse nível sublime, enquanto nós tivermos os pensamentos ruins, o que nós precisamos trabalhar é a limpeza desses pensamentos ruins, a fim de que os pensamentos bons sempre sejam em maior número ao ponto de construir o nosso caráter de forma positiva. Caráter não se constrói da noite para o dia. A atmosfera varia de pessoa para pessoa. Há pessoas que emitem atmosfera de dignidade, de generosidade, de mansidão, de virtuosidade. Mas há também as que emitem vibrações de agressividade ou de perversidade. Todas essas atmosferas são resultados de acúmulos de pensamentos que a pessoa mantém constantemente. Quem causa boa impressão no primeiro encontro é aquele que possui uma excelente atmosfera. Uma excelente atmosfera. Então, a construção desses pensamentos ela é fundamental. Então, o que a Seichonoye ensina? A que diariamente guardemos sempre bons sentimentos dentro de nós. É uma prática, Você entra na academia de ginástica. Aí você vira para o professor e fala assim, professor, eu quero fazer exercício. Ou você entra numa aula de natação, por exemplo. Professor, eu quero aprender a nadar. Vai te perguntar, você já tentou alguma vez? Algumas vezes. Então vamos lá, nós vamos começar devagarinho. Você vai treinando, você vai fazendo devagarinho, você vai todos os dias praticando, que quando você chegar, dependendo do tempo que você se esforçar e da dedicação, você vai chegar longe.
funciona assim com tudo. Ninguém entra numa faculdade e fala no primeiro semestre, já vou me formar semana que vem. Você tem que passar por todo o período de aprendizado. Faculdade, no emprego, no namoro, gente. No namoro. A gente começa o namoro conhecendo, aprendendo as coisas para a gente desenvolver a arte do amor. Então, tudo é com tempo, com dedicação. A construção do caráter é a mesma coisa. Então, preletor, eu quero começar a construir meu caráter, eu quero um caráter maravilhoso. Comece a fazer coisas que são maravilhosas. À medida que você vai engrandecendo e ampliando a sua capacidade de amar e manifestar vibrações condizentes com Deus, semelhante atrai semelhante, o seu caráter vai elevando. E eu contei um pouquinho, eu iniciei um pouquinho contando da minha história, de como o caráter me ajudou, essa construção do caráter. Por quê? Porque eu vivia, como todo jovem, no meio de inúmeros complexos, medos e orientações da rua. E as orientações da rua são sempre as piores possíveis, né? Então as pessoas sempre falavam para que eu deveria fazer A, que eu deveria fazer B. E eu sempre ouvia nas palestras falando a dignidade e as boas ações são aquilo que constrói o caráter dos homens. Livro dos jovens, então, o mestre falava, quero jovens que tenham um coração grandioso. E eu sempre acalentava no meu coração de ter bons sentimentos dentro de mim. Então, apesar de viver rodeado de complexos, viver rodeado de limitações, de frustrações pessoais minhas, né? Então, eu não era nunca fui o menino mais bonito da sala de aula, nunca fui aquele que chamava atenção, nunca fui o que, quando parava as meninas, uau, e eu, cheguei. Pelo contrário, eu chegava e saía, ninguém nem percebia. Então, o que acontece? Eu entendi que era necessário construir a força do meu caráter. E foi interessante que eu fui passando por momentos da minha vida decisivos, em que a força do caráter me foi exigido, tanto no aspecto da boa índole, da coerência, como da boa atmosfera. Então, olha que interessante. Eu cheguei no trabalho e antes dessa do trabalho, quando eu reencontrei a minha esposa, e assim, no nosso primeiro reencontro, a gente já teve a oportunidade de relembrar os bons momentos que nós vivemos no passado, que nós tentamos namorar no passado, não conseguimos, e quando nós nos reencontramos deu certo. Uma coisa que ela falou que me marcou bastante, ela falou assim, o que sempre me encantou em você foi o seu caráter. E eu falava assim, por que será que era o meu caráter que sempre encantava? Não só pela boa índole que eu sempre busquei manifestar, mesmo errado e mesmo em algumas vezes não manifestando, aprendizado, mesmo algumas vezes não sendo coerente, mas foi sempre porque eu busquei manifestar boas atmosferas, sempre, sempre, sempre. Sempre procurei elevar, por isso que eu li os livros da Seitianoye, sempre frequentava as reuniões, sempre na busca de melhorar o meu caráter. Aí começamos a namorar e decidimos casar. E eu, dentro do Tribunal de Justiça, eu era servidor, eu buscando um cargo de chefia, me foi dada a oportunidade de eu me apresentar para um determinado magistrado buscando um cargo de confiança. E a promotora de justiça era minha amiga, e ela foi lá e fez meu filme para o juiz, falando, nossa senhora, ele é fantástico, esse menino. Falou que só faltava eu voar, o restante ela falou que eu fazia tudo, né? Fez meu filme. E interessante, esse juiz olhou para mim e não gostou de mim assim de cara, ele não gostou de mim. Passamos pela fase de avaliação e eu não fui escolhido. Eram 2 vagas, eu não fui escolhido para nenhuma das 2. E eu voltei para agradecer esse juiz pela oportunidade. E eu lembro que ele me recebeu assustado, porque as pessoas não são acostumadas a receber gratidão daqueles que não receberam ou não ganharam alguma coisa. Eu voltei, não, eu quero agradecer só pela oportunidade que me foi dada de eu pelo menos participar. Ele agradeceu assim, não deu nenhum papo para mim e saí. E eu falei, que coisa engraçada. Faço oração, me dedico e a oportunidade não apareceu. Eu falei, não tem problema, tudo tem o seu momento. E eu precisava passar por isso para aprender ainda mais sobre a atmosfera. 10 meses depois, me apareceu uma outra oportunidade, muito melhor, em que eu consegui esse cargo de direção,
trabalhei, consegui fazer todos os preparativos do meu casamento e foi interessante que nesse novo cargo, o motivo de eu ter ganhado esse cargo de chefia foi porque o pessoal que já havia trabalhado comigo falava: você era a pessoa que estava nas condições mais difíceis no trabalho, mas você sempre foi a pessoa que chegava todos os dias no trabalho feliz. E isso chamava a atenção. Eu falei, olha que interessante, chegava todos os dias para o trabalho feliz e animado. Olha só, eu parei de trabalhar com eles, eu passei 1 ano e meio sem trabalhar com eles, e quando eles mudaram de local e tiveram a chance de chamar uma pessoa nova, eles lembraram de mim, pela alegria e pela presteza que eu tinha, de sempre estar trabalhando animado. Então, olha só, falei, gente, olha que interessante, a força da atmosfera. Ganhei um cargo de chefia, 10, 11 meses depois dessa experiência, e eu falei, gente, que legal. Fui chamado porque eu fui lembrado da alegria, da presteza. Presta atenção, alegria não é incompetência. Você não é chegar no trabalho e passar o dia contando piada e querendo, não. É você ser alegre, podendo contar piada, só que desenvolvendo o seu trabalho com competência, com dedicação, concentrado naquilo que você está fazendo. Porque as pessoas têm o hábito de confundir, achar que trabalhar com alegria é trabalhar de forma desmazelada. Não, é trabalhar de forma competente, mas alegre. Por que eu preciso trabalhar sisudo? Eu posso ser competente com um sorriso na boca. Então o que acontece? Fui lembrado pela competência, pela alegria, pela presteza. Aí estourou um escândalo no tribunal. Aquele juiz que eu havia pedido a vaga, que não quis saber de mim, foi envolvido num escândalo. Ele foi afastado do tribunal e todos os funcionários, todos os servidores vinculados a ele foram alvos de investigação policial. Aí eu parei, tá aí porque eu não ganhei a vaga. Semelhante atrai semelhante. A minha vibração não era condizente com a dele. Por mais que eu quisesse, a vaga não seria me dada porque ela não era semelhante. Era a força do meu caráter, me guiando pelos caminhos corretos para que eu pudesse cair naqueles locais adequados ao meu desenvolvimento. Isso quer dizer que então se eu desenvolver o caráter, eu só vou cair em lugar maravilhoso? Não, às vezes você vai cair em lugares de difícil ou em locais que são necessários, não só o amadurecimento, o crescimento de quem está lá e de você próprio. Então, ter caráter não quer dizer que você não vai ter dificuldade. Ter caráter quer dizer que as dificuldades serão as trampolins, as escadas necessárias para o seu crescimento, para você ter cada vez mais uma atmosfera maravilhosa. Às vezes você cai em locais de injustiça, para quando você tiver a oportunidade de estar no topo, você não provocar e nem permitir que provoquem injustiças. Então as injustiças que eu sofri moldaram o meu caráter para que hoje eu não permita que novas injustiças se repitam. Então, na faculdade, quando eu sofri o meu trote, no ano seguinte perguntaram, vocês vão fazer o trote com os alunos? Eu, não, porque apesar do meu trote ter sido muito engraçado, eu ri muito do meu trote, mas eu falei, eu não quero fazer com os outros aquilo que fizeram comigo. Ou o trote é uma coisa saudável, ou uma brincadeira muito engraçada, ou eu não participo. Então, ou seja, eu já paro de reproduzir aquilo que é feito com as pessoas, eu já paro de fazer aquilo que que eu não concordei, exatamente porque eu vou melhorando a minha atmosfera, eu vou melhorando a capacidade que eu tenho de ter empatia e manifestar amor. Então, dentro dessa minha experiência, a minha dedicação, ela foi reconhecida porque a minha atmosfera, o meu caráter, assim trouxe até mim. Então, por isso a gente fala, não tem sorte. É a sua atmosfera que traz. Enquanto aquele jovem que me mandou uma mensagem revoltado falando que tem não sei quantos cursos, por mais inteligente que ele fosse, a sua atmosfera estava péssima. Estava péssima, gente. Péssima, 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 péssima. Isso é para qualquer área da sua vida. Pessoas com atmosfera baixas atraem pessoas semelhantes. Podem ser lindas. Podem ser pessoas maravilhosas, perfeitas de corpo, perfeitas de rosto, perfeitas de tudo. Mas se elas não tiverem uma atmosfera invisível elevada, vão ser pessoas baixas como os pensamentos que você tem armazenado. Isso não vai trazer felicidade.
não vai trazer felicidade. A felicidade vem quando você nutre bons pensamentos, porque constrói uma atmosfera invisível maravilhosa que atrai felicidade. Ou seja, a construção de um bom caráter te faz feliz. Por que a construção de um bom caráter me faz feliz? Lembre-se, caráter não é apenas honestidade, boa índole e coerência. Caráter é uma atmosfera de pensamentos elevados. Se eu tenho um bom caráter, meus pensamentos são elevados, atrai fatos condizentes com o que é elevado. Como resultado, você vai ter uma vida feliz. Então, olha só que interessante. A minha esposa falou, o que mais me encantou em você foi o seu caráter. Então, hoje nós vivemos uma vida feliz por causa da atmosfera invisível que constrói o nosso relacionamento. Então, o que está por detrás é aquilo que auxilia a gente a manifestar o que tem de belo, bom e verdadeiro. Então, o que está por detrás, por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com as pequenas coisas. As pessoas elas não tomam cuidado com isso. Elas não tomam cuidado com isso. Antes de eu reencontrar a minha esposa, eu fui para uma festa, eu tinha acabado um relacionamento, eu estava arrasado, destruído, mas destruído mesmo, gente. Pensa na pessoa assim, sem brincadeira, se eu tivesse com mais alguém do meu lado, eu tinha feito uma dupla sertaneja, de tão triste que eu estava, meu Deus do céu. Eu estava no fundo do poço e meus amigos tentando me reanimar, então eu comecei a sair de novo de casa, assim, eu chorava, eu passava o dia chorando, com o pé já dentro de uma depressão. Então meus amigos começaram a me chamar para me animar e eu fui numa festa e cheguei nessa festa, essa festa era numa chácara de uma amiga minha e essa festa era uma festa que a gente ia passar o sábado e domingo. Então os meninos iriam dormir em barracas, acampados fora da casa e as meninas com os pais da minha colega iam dormir dentro da casa, né, nos respectivos quartos, né? Então a gente levou barraca, então foi uma festa bem, bem bacana. E quando eu cheguei nessa festa, uma das meninas da festa, ela olhou para mim, e quando ela olhou para mim assim, na hora que ela olhou para mim, eu olhei para trás assim, porque eu falei, comigo? Ninguém olha para mim. Por quê? Eu nunca fui alvo de cobiça ou de desejo, ainda mais a menina mais bonita da festa. Ela olhou para mim assim, eu olhei para trás, e meus colegas falaram, João, essa menina tá afim de você, e eu não acreditava. E a menina olhando para mim, e começamos a puxar assunto e conversar. Depois de 3 horas, eu me convenci que talvez ela estivesse olhando para mim. Então você vê o meu nível de confiança, o meu nível de capacidade de perceber aquilo que estava ao meu redor. Então aí nós fomos conversando e tudo mais, e eu falei, caramba, minha sorte mudou. Eu tive um azar num relacionamento meu que terminou com a menina falando que não gostava de nada em mim, absolutamente nada, e agora eu estou com alguém que já olhou para mim. Então eu falei, opa, graças a Deus, gente, eu tenho chance e tudo mais. E estou lá conversando, daqui a pouco a menina vira para mim e fala assim, né? A gente dançando, começou a ficar mais tarde da noite, estava aquele céu estrelado, tudo bonito, né? Aquela coisa maravilhosa. Ela vira para mim um momento e fala assim, porque eu tenho um namorado. Na hora que ela falou, eu tenho um namorado, eu falei, ai caramba. Aí eu falei assim, e agora, o que eu faço? Tô afim dela, ela tá afim de mim, mas ela tem namorado. Aí você vê como é que a gente começa a arrumar justificativas para dar força ao falso eu, achando que aquilo que está externo é que nos vai trazer felicidade. Eu pensei, eu acabei de tomar um fora. Eu tô a pessoa mais infeliz do mundo, na minha cabeça. Eu tô a pessoa mais infeliz do mundo. Todos os meus amigos estão botando fé em mim porque a menina mais bonita da festa olhou para mim. É a minha chance de não só ficar com a menina bonita, mas também de mostrar para os meus amigos que eu sou o cara. Então eu elevo o meu ego, mostro que eu sou o cara para eles e ainda saio como o rei da festa, né? Aí eu pensei, a falta da índole e da coerência. Se ela tem namorado, o problema é do namorado dela. O namorado dela tem um problema, eu tenho outro e ela também. Cada um se resolve, cada um no seu quadrado. E falei, então, problema. Se o namorado dela não está aqui, quem mandou deixar uma moça bonita dando sopa? E falei, vou ficar com ela. E beleza, continuamos a conversar, tudo mais. E aí
A noite foi, todo mundo já foi saindo, todo mundo já foi indo para as barracas, as meninas para os quartos, fomos ficando só eu e ela, luz de velas, aquele céu noturno maravilhoso, com aquela lua cheia, aquela coisa, só faltava um violino tocando, aquela coisa maravilhosa. Eu falei, pronto, é agora. Ela já estava fazendo o biquinho, falei, é agora. Aí nesse momento, ela, não sei por que cargas d'água, ela vira para mim e fala assim, é porque eu também odeio o meu pai. Aí na hora que ela falou, eu também odeio o meu pai, aí caramba. Aí eu falei, vamos usar a mesma teoria que eu pensei antes. O namorado dela tem um problema, ela tem um problema, eu tenho um problema, e o pai dela também tem um problema. Cada um se resolve. Depois que eu ficar com ela, eu dou até uma revista da Seitonei e falo, vai ter um seminário de perdão, um seminário de gratidão aos pais, vamos no seminário. Mas naquela hora, algo me disse, espera lá, ela está sofrendo, como você também está sofrendo. Ela está com muita dor no coração, como você também está com dor no coração. Ajuda. Ajuda. Eu até brinco, falo que apareceu um anjinho e um capetinha do meu lado. O capetinha falou, vai lá, meu amigo, mesma teoria, resolve, sai como o rei da festa. E o anjinho falou assim, não, ajuda. O que seria essa simbologia que eu acabei de falar? O capetinha seria os pensamentos ilusórios, os pensamentos do falso eu, os pensamentos do eu carnal que acha que apenas satisfazê-lo é que farão feliz, é que trarão a alegria da vida. Enquanto que o anjinho é a consciência da imagem verdadeira, é exatamente aquilo que está no seu interior, é a força do seu caráter para manifestar aquilo que é maravilhoso, que é digno de um verdadeiro filho de Deus. E naquele momento, que era um momento que eu sei a dor que eu sentia e tudo o que estava passando na minha cabeça, graças a Deus, eu pude tomar a decisão mais correta da minha vida. Foi a hora que eu falei com ela, antes de qualquer coisa, eu queria falar com você um pouquinho sobre amor aos pais. E foi uma conversa, essa menina chorava, ela não chorava, ela uivava para a lua, essa menina gritava. Porque eu fui trabalhar com ela toda a questão de amor aos pais e acabou que ela fez inclusive oração de perdão para o pai dela, ela chorou. Mas nossa senhora, mas chorou, minha cabeça encharcada. Por óbvio, acabou qualquer clima, acabou tudo, nós não ficamos, nos despedimos, ela me abraçava assim, com tanta força e fui dormir também. No dia seguinte, a primeira pergunta aos meus colegas, e aí? Quando eu falei que eu não tinha ficado, mas eu fui xingado o dia inteiro. Eles não deixavam eu mais falar, eu fui xingado. E um dos colegas meus virou para mim e falou assim, olha, foi a maior burrada que você fez na sua vida. Nunca mais você vai ter uma menina tão bonita te dando mole como hoje. Hoje era a chance que você tinha e você desperdiçou. E aquilo eu parei, eita, será que eu desperdicei mesmo? Gente, mas eu fiz o que eu achava que era certo, mas será? E aquilo me deu uma pulga atrás da orelha. E eu fiquei assim, poxa, será? Ela foi embora falando que eu fui um anjo na vida dela. E ela virou para mim e falou assim, você foi um homem que fez uma coisa na minha vida que ninguém nunca tinha feito antes. Você me olhou como ser humano. E eu fiquei com esses dois pensamentos, será que eu perdi a oportunidade? Será que eu fiz o que é certo? Voltei para casa, fui tomar meu banho, eu gosto de tomar banho bem quente, então por óbvio embaça todo o banheiro. E na hora que eu estava desembaçando o banheiro com a toalha assim, na hora que eu olhei para o espelho, foi a primeira vez em 25 anos da minha vida que eu olhava para mim e sentia orgulho daquilo que eu tinha feito. Eu olhei para mim e pude me elogiar, porque eu falei, João, eu sei o que estava passando por dentro de você, eu sei a dor que você estava sentindo, eu sei tudo pelo que você passou e o quanto isso foi difícil, mas foi a coisa mais nobre que você fez, você está de parabéns. Aquele elogio que a minha imagem verdadeira fez para mim, foi algo tão grandioso para mim que brotou uma felicidade do meu coração que eu tive a certeza, eu fiz a coisa certa, porque não só foi algo de boa índole, como foi coerente ao que eu prego. Na época eu não era preletor, mas era algo que eu acreditava coerente com o que eu acredito, mas também me trouxe algo sublime. Porque aquelas palavras, você fez algo de útil na minha vida, você foi único, marcaram que eu percebi como eu posso ajudar as pessoas, principalmente sem usá-las,
sem descartá-las, sem tratá-las como objetos para tentar saciar os meus complexos. O complexo é meu, o problema é meu, eu não tenho que descontar em ninguém. A partir daí, não só o meu complexo de inferioridade começou a deixar de ter força, porque eu comecei a acreditar, eu sou alguém maravilhoso, porque eu sou capaz de ajudar as pessoas. Como também, logo depois, eu tive a chance de reencontrar a minha esposa e eu falei, tá aqui. Precisava chegar alguém melhor, precisava chegar alguém mais admirável, precisava chegar alguém mais luz, para quando a minha esposa me olhasse novamente e falasse, o seu caráter continua me inspirando, o seu caráter continua me admirando. Então, ou seja, a construção do caráter ela é feita dentro da dificuldade, que é nela que você vai aprender a manifestar os bons pensamentos, as boas virtudes e a força para superar e te fazer ficar maior do que qualquer dificuldade. Essa lição na minha vida ela foi muito forte, por isso que eu digo tanto que a Seitonê é grandiosa, porque a Seitonê me ensinou essa atmosfera invisível, de eu falar, caramba, eu tenho que trabalhar os bons pensamentos que eles vão construir nas oportunidades. Na hora que me veio a chance, eu lembrei, puxa, essa pessoa está sofrendo como você está sofrendo. Livro dos jovens, eu quero jovens que tenham um coração grandiosos, que sejam capazes de fazer aquilo que precisa ser feito para iluminar a humanidade. E naquele momento era eu e aquela jovem. Era o meu eu carnal contra o meu eu espiritual. A qual dos dois eu vou dar voz? Eu dei voz ao eu espiritual. Foi a melhor e mais sábia decisão que eu tomei. Porque na hora que meu eu verdadeiro se manifestou, meu mundo abriu asas. Porque eu descobri que não só eu posso ser maior do que eu acreditava, como os bons pensamentos se tornaram o arroz e feijão da minha alimentação espiritual diária. Não vou dizer e nem tapar o sol com a peneira, falar que minha mente é absolutamente boa. Não, pelo amor de Deus. Se filmasse a minha mente, eu estava lascado. Eu tenho pensamentos horríveis? Tenho. Faz parte. Às vezes eu não consigo segurar. Ainda tenho muitas coisas que melhorar na minha índole? Sim. Às vezes eu explodo, às vezes eu sou muito bravo com os meus filhos, às vezes eu sou muito nervoso com coisas pequenas, até pelo nível de estresse, que é muita coisa que acumula na minha vida. Então, às vezes eu acabo estourando. Então, eu tenho mazelas mentais? Tenho, por óbvio. Só que eu aprendi na Seitonê, a cada pensamento ruim que eu tenho, eu vou ter 9 bons, para que o pensamento bom seja sempre aquele que está resplandecente na minha vida. Então, um exemplo, eu brigo com meu filho, aí sem querer eu exagero com meu filho. Na hora eu termino, converso com meu filho, eu peço desculpas e mentalmente eu vou, perdão meu filho, papai também está aprendendo, papai também é filho de Deus, papai está em desenvolvimento, papai há de manifestar cada vez mais a sua imagem verdadeira. E vou gravando isso várias vezes, até que meu coração fique calmo e eu entenda que aquilo também faz parte do processo de construção do João Ricardo, que é pai. Porque tudo é processo de aprendizado. Então eu aprendo a ser um profissional melhor, eu aprendo a ser um marido melhor, eu aprendo a ser um pai melhor, passando por essas situações. Só que a atmosfera que vai sendo construída depende dos pensamentos diários que nós vamos gravando. Por isso que a Seitonê fala, sorria todos os dias. Você fala isso porque vocês são uns bobos, vocês não estão vendo o que está acontecendo no mundo. Não é isso, meu amigo. Para ajudar o mundo, eu preciso ter uma atmosfera melhor. Se eu aprendo a sorrir, eu vou construindo felicidade e essa felicidade atrai a mim. O que adianta eu ser mais um infeliz do mundo? Qual é a diferença que eu vou conseguir fazer? As pessoas são pessimistas, elas falam, não, a pessoa que é muito otimista é uma pessoa que vive a par do mundo. Tá, ok, então vamos dizer que todos os otimistas eles vivem no mundo fora, que não é real. E os pessimistas, o que eles fazem para construir no mundo? O que um pessimista traz de bom para o mundo? O que um pessimista é capaz de transformar na vida? Porque só os que transformam são os otimistas. Os otimistas, eles encaram o que está errado, eles encaram o que está injusto, eles vão de frente e conseguem vencer fronteiras, superar obstáculos e transformar formas de viver, formas de enxergar e formas de realizar trabalhos, sonhos, etc. E os pessimistas não fazem nada. Só fica reclamando, achando que apontar defeito já é o suficiente. Hoje em dia todo mundo tem que apontar defeito. Eu ri muito que eu recebi uma charge.
Não interessa se você sabe, o que interessa é se você tem opinião. E é a grande verdade, hoje é todo mundo dando opinião, mas poucos realmente construindo atmosferas, construindo vivências, construindo magnanimidade para ser realmente diferente no mundo. Magnanimidade. Então as pessoas precisam construir grandiosas vibrações, atmosferas para fazer com que os seus caráteres sejam verdadeiramente elevados. O caráter precisa ser trabalhado. E o caráter tem o poder de atrair a felicidade ou não para a sua vida. Por isso que na Seitonê a gente trabalha muito o caráter. Então não basta ser correto, tem que ter também bons pensamentos. Porque só ser correto e ser cara fechada, ser correto e ser uma pessoa infeliz, não modifica. E aí tem um ponto interessante. Meditação Shinsokan. Preletor, lá vem você com a meditação Shinsokan. É óbvio, a meditação Shinsokan é o momento em que você fica por maior tempo do seu dia só pensando coisa positiva. Olha que maravilha. A meditação Shinsokan é o seu momento do dia em que você mais planta pensamentos positivos, que você é filho de Deus, que a sabedoria, o amor, a vida, a provisão, a alegria, a harmonia de Deus está em você, que a força vivificante de Deus está te preenchendo, que aqui e agora você vive o mundo perfeito de Deus, todas as bênçãos de Deus estão ao seu redor, então você é perfeito, maravilhoso, você é perfeito, você é maravilhoso, você é perfeito, é maravilhoso, que o seu eu espiritual é ilimitado, infinito, que a morte não existe. Olha, isso tudo você trabalha na meditação Shinsokan. Lembrando, a morte que eu estou falando não é a morte do corpo fenomênico, é a morte porque ela não extingue a vida é eterna. Então, a meditação Shinsokan é um tempo que você passa mais tendo um pensamento positivo. Logo, qual é a prática que tem o maior poder de construir o seu caráter? Vamos lá? Alternativa A, a meditação Shinsokan. Alternativa B, a meditação Shinsokan. Alternativa C, a meditação Shinsokan. Qual das três você acha que é a melhor prática? Meditação Shinsokan. Mas por que, preletor? Porque você consegue de maneira profunda, de maneira efetiva e de maneira constante fazer com que a sua boa vibração do caráter seja elevada e você transforme o seu destino. Olha que interessante. Antes de eu ter a oportunidade de conversar com essa moça e encontrar a minha amada esposa, o que é que eu estava praticando sem falta, 2 vezes ao dia, intensamente? Meditação Shinsokan. Ela mudou a minha atmosfera. Por isso que eu sou grato a Seitonê. O que a Seitonê me possibilitou? Ela me ensinou a mudar a minha atmosfera. Ela me ensinou a mudar a lei, não mudar a lei, mas mudar os elementos que eu dou para a lei. Então, semelhante atrai semelhante. Antes eu só dava tranqueira. Gente, minha vida parecia curva de rio, só parava tranqueira. Por quê? Os meus pensamentos eram tranqueiros. Os meus pensamentos eram ruins. Na hora que eu mudei a forma de pensar, semelhante atrai semelhante, começou a só manifestar bênção na minha vida. Lembrando, continuo tendo dificuldades, continuo passando por aprendizados. Só que as bênçãos são sempre maiores. Por que elas são maiores? Semelhante atrai semelhante. Então, graças à meditação Shinsokan, eu pude aprofundar, eu pude elevar os pensamentos, eu pude fazer com que a força da atmosfera do meu eu se transformasse. Não é à toa que no canal do YouTube da Meditação Shinsokan tem uma playlist onde tem 9 tempos da meditação Shinsokan para que você aprenda a praticar e possa todos os dias se alimentar desse alimento, desse arroz e feijão espiritual chamado bons pensamentos. Não só durante a prática da meditação Shinsokan, mas durante o dia inteiro. Mas a prática da meditação Shinsokan é mais forte. Ela é mais forte. Se você usa os deveres de casa, por exemplo, a leitura dos livros, se você usa o poder da palavra mais a meditação Shinsokan, com toda certeza você começa a mudar o seu destino. Com toda certeza. Por que eu falo para as pessoas? Leiam os livros da Seitonê. Por que tem que ler os livros da Seitonê? Porque eles contêm boas palavras, palavras da verdade. Essas palavras, quanto mais você lê, quanto mais você estuda, mais elas constroem uma atmosfera invisível ao seu redor. Quanto maior essa atmosfera, maior é a sua capacidade de manifestar o amor.
Uma vez eu conversando com um líder, eu falei assim para ele, puxa, eu tinha muita vontade de ter conhecido pessoalmente o professor Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoe, porque eu tinha tantas perguntas para falar para ele, e a resposta que esse líder deu para mim foi assim, se você o encontrasse, você não conseguiria perguntar nada. E eu falei, por quê? Porque ele vibrava tanto amor, que só de chegar do lado dele você se emocionava. E eu parei a pensar, puxa, é verdade. Eu acho que é chegar perto dele e simplesmente chorar. Tamanha a vibração do caráter daquele homem que deu a sua vida em prol da humanidade, abdicando de tudo o que ele tinha, simplesmente pelo ato de amar e por não ser capaz de ficar parado, vendo todo mundo necessitando do conhecimento da verdade. Pessoas de caráter assim arrastam. Pessoas de caráter elevado salvam. Pessoas de caráter magnânimo fazem a diferença. É por isso que hoje em dia as pessoas vendem muito cursinho, como ser sucesso, como atrair o dinheiro, como ser rico, como fazer A, como fazer B, mas ninguém explica o principal. Qual é o principal para eu ser o sucesso, para eu ser reconhecido, para eu ser uma pessoa grandiosa? É você ter uma atmosfera invisível que acalente, que envolva, que apaixone e que eleve quem está ao seu redor. Se você não tiver uma atmosfera invisível capaz de trazer as pessoas para próximo de você, você pode ter todas as técnicas do mundo, elas serão vazias. Porque o que faz a diferença é algo invisível, que apaixona, que une e que eleva o coração das pessoas. Construamos na nossa vida um caráter grandioso, um caráter elevado, um caráter de um verdadeiro Filho de Deus. Essa é a nossa missão, esse é o nosso propósito e com toda certeza você vai conseguir. Pratique a meditação Shinsokan, tenha pensamentos positivos todos os dias e leia constantemente os livros, assista as palestras da Seichonoe, leia os livros da Seichonoe, que isso vai te ajudar a cada vez mais construir o seu caráter, elevando os seus pensamentos, sua vibração e fazendo que a lei do universo haja de forma natural, lhe trazendo aquilo que é semelhante. Vamos juntos ser pessoas de caráter elevado, com uma boa índole, a honestidade, a coerência e principalmente uma atmosfera admirável, luminosa de um verdadeiro Filho de Deus. Vamos então para a prática da nossa meditação Shinsokan. Muito obrigado. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Vamos sentar e assumir a posição da meditação Shinsokan para podermos elevar os nossos pensamentos para Deus, purificá-los ainda mais e manifestarmos um caráter elevado, digno de um verdadeiro Filho de Deus. Então, mãos justapostas em frente ao rosto, coluna ereta, sentados à ponta da cadeira, calcanhares levantados e juntos. Maiores explicações sobre a postura podemos consultar no livro Meditação Shinsokan, Ver e Contemplar Deus. Respiração profunda e vagarosa, olhos fechados, pensamentos no mundo perfeito de Deus. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus, que vos manifestastes através da Seichonoe para indicar o caminho dos céus e da terra, protegei-me. Deus, muito obrigado. Neste momento, deste mundo dos 5 sentidos, entro no mundo da imagem verdadeira. Aqui onde estou é o mundo da imagem verdadeira. É o oceano de infinita sabedoria de Deus, 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 é o oceano de infinito amor 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 de Deus, é o oceano de infinita vida 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 de Deus, é o oceano de infinita provisão 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 de Deus, é o oceano de infinita alegria 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 de Deus,
É o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus, é o oceano de infinita harmonia de Deus. É um mundo da harmonia absoluta, neste sublime mundo da grande harmonia. Eu, como filho de Deus, recebo de Deus a sua infinita força vivificante. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. A infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, flui, flui, flui. Pela luminosa força vivificante de Deus, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, sou preenchido, sou vivificado, Deus. Muito obrigado. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. Já não sou eu quem vive, é a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. É a vida de Deus que aqui está e vive. Deus, muito obrigado.
Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Oração pela manifestação da imagem verdadeira do Brasil. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeito como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Neste momento, flui do mundo da imagem verdadeira, infinita sabedoria e infinito amor de Deus. Através dessa infinita força, o Brasil se torna tão perfeita como já o é no mundo da imagem verdadeira. Deus, muito obrigado. Visualizemos a imagem verdadeira do Brasil. Oração pela paz mundial. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. O infinito amor de Deus flui para o meu interior e me resplandece a luz espiritual de amor. Esta luz se intensifica, cobre toda a face da terra e preenche o coração de todas as pessoas com o espírito de amor, paz, ordem e convergência para o centro. Visualizemos a paz mundial. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado, muito obrigado. Fim da meditação, podemos desfazer a posição. Farei agora a reverência. Uma reverência. Muito obrigado, muito obrigado. Quero agradecer imensamente a participação de cada um dos senhores e das senhoras nessa noite. Não deixem de compartilhar ou dar o seu like, a fim de que o vídeo ganhe destaque e o próprio YouTube se encarregue de divulgá-lo para mais e mais pessoas. Quantas pessoas estão precisando aprender a construir o seu caráter, elevar os seus pensamentos e transformar a sua vida? Então não deixemos de dar a nossa contribuição para a felicidade do próximo. E o nosso dever de casa dessa semana, dever de casa maravilhoso, como sempre. Primeiro, a nossa meditação Shinsokan diária, básica, até porque a meditação Shinsokan é a prática que mais purifica e eleva os nossos pensamentos, ou seja, ela contribui diretamente para a construção do nosso caráter. Segundo, repetir a frase: sou amável, dócil, harmonioso, feliz, próspero e saudável. Claro, sou amável, dócil, harmoniosa, feliz, próspero e saudável. Então, isso aqui é muito importante para a gente ir gravando no nosso subconsciente exatamente as vibrações elevadas. Então, quanto mais a gente repetir, mais a gente vai se sentir e teremos condição de agir nesse sentido. Vamos repetir essa frase aqui pelo menos umas 200 vezes por dia. Tá bom, gente? Então, com toda certeza, esse dever será maravilhoso e vai auxiliá-los a manifestar cada vez mais a sua natureza divina. Quero agradecer imensamente, desejo uma semana abençoadíssima e que vocês cada vez mais construam um caráter elevado, um caráter luminoso, um caráter de um verdadeiro filho, filha de Deus. Muito obrigado e até a próxima.